Quem foi Isbi-Benob na Bíblia? Isbi-Benob foi um guerreiro filisteu que descendia dos gigantes. A breve história de Isbi-Benob ficou conhecida na Bíblia pelo fato de ele quase ter conseguido matar o rei Davi durante uma batalha. Inclusive, depois desse embate contra Isbi-Benob, Davi acabou sendo aconselhado pelos líderes militares a não ir mais à guerra liderando as tropas israelitas. O nome Isbi-Benob provavelmente indica alguém que habitava em Nob. Porém, alguns intérpretes chamam a atenção para a possibilidade de este não ser um nome pessoal. Isso porque o nome Isbi-Benob, no hebraico Ishbi-Benob, é a vocalização da leitura corretiva do texto proposta pela tradição massorética conhecida como Keri. Para quem não sabe, o texto bíblico hebraico é consonantal, ou seja, formado apenas por consoantes. Então, estudiosos judeus medievais que trabalharam para preservar o texto bíblico, adicionaram sinais ao texto original para indicar como ele deveria ser lido ou pronunciado corretamente. Por isso, o Keri basicamente é como o texto deve ser lido, enquanto o texto hebraico consonantal da forma como foi originalmente escrito, ou seja, sem esses sinais ou vocalizações dos massoretas, é conhecido como Ketib. Essa questão, algumas vezes, pode mudar a interpretação de uma determinada passagem bíblica. No caso particular de Isbi-Benob, a leitura do texto com os apontamentos dos massoretas parece favorecer a ideia de que este seja um nome pessoal. Porém, o texto hebraico como originalmente foi escrito, também pode ser entendido como que se referindo apenas a um grupo genérico de filisteus provenientes de Nob, dentre os quais havia um guerreiro descendente de Rafa, e cuja ponta de sua lança pesava quase 4 quilos. Perceba que se esse entendimento for adotado, então o guerreiro em questão é anônimo no registro bíblico. O embate entre Isbi-Benob e Davi. Todos conhecem a história de como Davi derrotou Golias, o gigante que desafiou Israel em nome dos filisteus. Mas nem todos sabem que tempos depois, foi a vez de Davi quase ser morto por outro gigante. Conforme explicado, apesar de não se ter total certeza a respeito de seu nome, é amplamente aceito entre os intérpretes de que, de fato, Isbi-Benob era mesmo um homem de grande estatura. O texto bíblico diz que ele era descendente de Rafa, 2 Samuel 21h16. A maioria dos comentaristas concorda que esta é uma referência aos refães, que eram um grupo de gigantes. Inclusive no texto bíblico o termo refães também pode se referir aos Zemins, Zanzumins e Anaquins. Essas pessoas, conhecidas por sua grande estatura, foram expulsas durante as conquistas de Josué, mas parece que alguns de seus representantes se estabeleceram entre os filisteus. Apesar das poucas informações bíblicas sobre Isbi-Benob, é fácil concluir que ele era um guerreiro habilidoso. O texto bíblico diz que ele usava armas novas, e a ponteira de bronze de sua lança pesava mais de 3 quilos. Curiosamente, a ponta da lança do gigante Golias pesava o dobro disso. De acordo com o escritor bíblico, Isbi-Benob atacou o rei Davi e esteve a ponto de quase matá-lo. Àquela altura Davi já estava esgotado pela batalha. Então Abisai, o sobrinho de Davi que também era um dos seus guerreiros valentes, socorreu o rei e matou o gigante filisteu. O texto bíblico não se preocupa em datar essa batalha em que Isbi-Benob quase derrotou Davi. Alguns acreditam que essa guerra deva ter ocorrido ainda no início do reinado unificado de Davi, talvez antes de Jerusalém ter se tornado a capital política e religiosa do reino de Israel. Já outros acreditam que essa batalha deva ter ocorrido num tempo posterior, quando o rei Davi talvez já estivesse mais envelhecido. Receber estudos da Bíblia. O impacto do confronto entre Davi e Isbi-Benob. Fica claro no texto bíblico que Davi escapou por pouco contra Isbi-Benob. Mas a ação rápida de Abisai, o irmão de Joabe, também significou mais uma demonstração da providência divina em proteger o rei conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Conduto, o susto naquela batalha fez com que os homens de Davi não permitissem mais que ele voltasse a lutar. Os comandantes israelitas observaram a vulnerabilidade do rei e concluíram unânimes que Davi era muito valioso à nação para ser posto em risco nos campos de batalha. Eles declaram então que aquele teria sido o último embate militar em que Davi havia atuado como comandante. A linguagem simbólica empregada nesta parte do texto bíblico é notável. Davi é descrito como a lâmpada de Israel, uma metáfora ricamente enraizada no contexto litúrgico e espiritual do povo hebreu. Os servos de Davi se preocupavam que essa lâmpada se apagasse, ou seja,
Eles temiam que o rei fosse morto numa batalha e com isso sua dinastia desaparecesse. 2 Samuel 21h17. Esta imagem da lâmpada faz eco ao candelabro perpetuamente aceso no santuário, que servia como um símbolo da constante presença e favor de Deus.